Vou colocar aqui a listinha de chamada. Deixa eu adiantar o nosso lado. Tá aí, segundo ano. Hoje é dia 9. Então vamos lá. Aline? Amanda? Aqui. Anne? Bianca? Caio? Aqui. Camila? Presente. Carlos Eduardo? Danilo? Davi? Pronto, tô aqui. Gabriel Koji? É a Clara. Eu. Danilo, Gabriel Koji. Gabriela Rodrigues? Professor, estou aqui. Eu tinha bravo na hora. Quem tá É o falando aí? Danilo. Danilo. Gabriela Rodrigues? Gabriela Junqueira? Eu. Giovanni? Aqui. Giovana Moreira? Eu. Giovana Santos? Presente. Guilherme Azevedo? Presente. Gustavo dos Reis? Gustavo Kendi? Aqui. Isabela Carvalho? Isabela Gil? Presente. Isadora Cristina? Lucas e Marcos? Presente. Marcele? Marco Antônio? Matheus Evangelista? Matheus Cali? Opa, Jota. Matheus Rodrigues? Aqui. Maísa? Mel? E. Michele? Aqui. Natália? Natan? Aqui. Renan? Aqui. Thaísa? Aqui. Né? Vinícius Bezerra? Vinícius Nunes? Beleza. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Para quem está aguardando aqui, Aline e Maísa. Ok. Ô, Jota, o Vinícius Nunes, ele tá. Ok, ele falou que bugou o Teams dele lá. Beleza. Ele desmutou, mas não saiu. Ok. Marco aqui. Deixa eu só atualizar. É o Vinícius Bezerra? Ô, Nunes. O Nunes. Tá. Deixa eu só ajustar aqui que tem um pessoal entrando. Deixa eu ver. Beleza, pessoal. Vamos voltar na nossa eletrólise, né? Vou colocar aqui a apostilinha para vocês darem uma olhada. Acompanharem comigo aqui. E vamos lá para nossa apostilinha. Fechou. Beleza. Dá para ver aí, pessoal? Sim. É.
Bom, na última aula nós vimos lá como é que funciona a eletrólise ígnea, né? Quando nós pegamos lá um sal composto iônico e fundimos, né? Derretemos esse sal e fazemos lá a eletrólise, onde nós obtemos lá, a partir de uma substância composta, a substância simples, né? Um metal e um gás, né? Referente a substâncias simples no processo lá daquela reação de decomposição. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar esse sal, né? Esse composto iônico e vamos dissolvê-lo na água. Vamos fazer uma eletrólise em solução aquosa. Quando nós dissolvemos na água, o nosso salzinho, né? Ele vai, então, lá na água, sofrer um processo de dissociação iônica. Essa dissociação, então, vai liberar cátion, vai liberar ânion, e eles vão ficar lá livres, né? Se movimentando na água. Quando eu passar uma corrente elétrica nessa solução aquosa, então eu vou ter a presença desses íons que estarão lá na água e poderão, esses íons, então, sofrer a descarga, né? Poderão passar por processos de oxidação e redução. Mas o que acontece? A própria água sofre, né, uma reação de autoionização. Como vocês estão vendo aí na telinha, né? Na página 45, nós temos, então, a própria água se auto-ionizando num processo onde a molécula de água, como nós já vimos lá no equilíbrio químico, né? Ela mesma se combinando, né, entre si, acaba se auto-ionizando, liberando um íon, né, H+, e OH-. É esse processo que acontece de auto-ionização na água. H2O, líquida, sofre uma auto-ionização, produzindo H+ e OH-. Esse processo sempre acontece na água, acontece numa proporção muito pequena. Sabemos lá que a constante de autoionização da água é 1 vezes 10 a menos 14, a constante de equilíbrio, é um valor pequeno, mas esses íons estão presentes na água, junto com os íons que são originados lá pela dissolução do nosso sal. Então, o que acontece? Eu vou ter uma competição entre os íons da água, os íons H+ e OH-, e os íons provenientes do sal que eu dissolvi na água, que sofreu a sua dissociação iônica. Eles competem entre si, e aí eu vou ter uma fila, né, uma ordem de prioridades para acontecer a oxidação e a redução, ou seja, para acontecer a descarga desses íons. Então, quando nós observamos, né, os cátions, né, que estão lá dissolvidos lá na água, que estão presentes naquela solução aquosa, eu tenho uma ordem de prioridade de descarga. Então, como é que funciona essa ordem de prioridade? Quem tem prioridade para descarregar, para sofrer a redução, os cátions que têm prioridade de ganhar elétrons, né, serão os cátions que pertencem a esses metais. Vejam só, os metais manganês, zinco, ferro, níquel, cobre, prata, mercúrio, ouro, os metais comuns, né? Eles têm, então, uma prioridade de descarga. A prioridade de descarga deles está acima do H+, do hidrogênio da água. Então, se eu tiver uma solução aquosa, onde eu coloco um sal que contenha esses metais comuns, zinco, ferro, níquel, cobre, prata, manganês, ouro, são esses metais comuns que vão sofrer a descarga, a redução, prioritariamente. Agora, se eu não tenho esses metais, quem vai ter a prioridade de descarga vai ser o hidrogênio, H+. E no final, os que têm menor prioridade de descarga, aqueles que vão
sofrer a redução lá no final da fila, uma prioridade menor do que o H+. São os metais alcalinos, os alcalinos terrosos e o alumínio. Então, veja, lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio, os metais do grupo 1A e 2A, na tabela periódica. Metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles têm menor prioridade. Então, quem vai sofrer a descarga, quem vai reduzir, serão prioritariamente os metais comuns que nós conhecemos aqui, depois H+, o hidrogênio da água, na fila de prioridade, e por fim, os que têm menos prioridade, os que vão ter menor reatividade, os metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, vamos analisar a questão do ânion. Os ânions que estão presentes na solução aquosa são o ânion que veio do sal e o OH- que veio da água. Qual é a prioridade de descarga? Quem que vai sofrer a oxidação nesse caso? Prioritariamente. Prioritariamente, quem vai sofrer a oxidação serão os ânions não oxigenados. Ânions que não têm oxigênio. Por exemplo, o cloreto, Cl-, brometo, Br-, iodeto, I-. Depois, a prioridade é o OH- da água. E, por fim, os que têm a menor reatividade, que têm uma facilidade de descarga lá para trás, serão os ânions oxigenados. Esses têm menor reatividade, menor prioridade de descarga. Nitrato, sulfato, cloreto, perclorato, percloreto, fluoreto. Aqui, pessoal, tem uma exceçãozinha, né, do fluoreto, que é um ânion não oxigenado, mas por razões lá de eletronegatividade desse flúor, né, ele vai ter, então, uma prioridade de descarga menor do que o OH- proveniente da água. Tudo bem até aqui? Será que eu estou mudo? Estou mutado? Não estou sabendo. Ah, bom. Então, na nossa eletrólise, o que vai acontecer? Né? Nós temos que fazer o mesmo esquema e escrever, né, as semi-reações que acontecem no cátodo, que acontecem no ânodo, e fazer o quê? A de dissociação do nosso sal e escrever uma equação global. É o mesmo esquema. Então, vou colocar aqui na lousinha. Vejam aí, pessoal, se dá para vocês enxergarem. Dá para ver minha luzinha aqui, ó? Sim. Dá para ver aqui? Então, como é que nós vamos fazer, né? Deixa eu arrumar aqui para ver se dá para enxergar melhor. Um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, deixa eu ver. Aí. Imagine que nós vamos fazer, então, a eletrólise em solução aquosa do cloreto de sódio. Então, eu vou pegar o cloreto de sódio, NaCl, e vou dissolver lá na água. Então, NaCl é um sólido, sal. Vou dissolver lá na água. Vai acontecer a dissociação iônica e vai liberar, então, cátions, Na+, aquoso, e o ânion, Cl-, aquoso. Aí, dissolver isso na água, né, H2O, está lá dentro da minha cuba, né, eletrolítica, o meu salzinho dissolvido lá na água. O que vai acontecer com a água? A própria água, H2O, ela sofre o processo de autoionização. A água líquida, então, sofre uma autoionização
ionização e vai liberar cátions H+, aquoso, e ânions OH-, aquoso. Então, essas duas reações estão acontecendo lá dentro da minha cuba eletrolítica. Eu tive a dissociação iônica do sal, a autoionização da água. Beleza, coloquei 2 eletrodos inertes, eletrodos que não participam da reação, de grafite ou de platina, e liguei na corrente elétrica. A corrente elétrica começou a circular lá no meu circuito, dentro lá da minha solução, e esses íons, então, vão participar lá do processo de descarga. O que eu tenho que analisar, então? A competição entre eles. Com relação ao cátion, quem é que vai, então, sofrer a reação de redução, que vai ganhar elétrons? Eu vou pegar o sódio e comparar com H+. E na minha fila de prioridades, eu percebi o seguinte, que o H+, ele tem prioridade de descarga, ele é mais reativo do que o sódio, que é metal alcalino. Então, quem vai sofrer a redução, quem vai ganhar os elétrons, é quem está na frente na prioridade. No caso, o H+. O que vai acontecer com o H+, então, naquela solução aquosa? 2 H+, que estavam lá na água, aquoso, ganharão 2 elétrons e formarão gás hidrogênio, H2, gasoso. Essa é a minha semi-reação de redução, que vai acontecer no cátodo da minha eletrólise, que será o polo negativo. Semi-reação catódica. Eu posso escrever aqui, então, semi-reação catódica, que acontece no polo negativo da eletrólise. Agora eu vou olhar para os ânions. E eu observo que dos ânions, qual deles terá prioridade de descarga? Qual deles terá prioridade, então? Na minha fila de prioridade, eu percebi que os ânions não oxigenados têm prioridade em cima do OH-. Então, quem vai sofrer a descarga é o cloreto. É um ânion não oxigenado. Prioritariamente ao OH-. Então, quem vai sofrer a oxidação, a semi-reação de oxidação, que acontece no polo positivo, no meu ânodo, na eletrólise, será do nosso amiguinho cloreto. E eu vou colocar 2 cloretos. Eu sempre coloco aqui 2 Cl-, vai oxidar, perder elétrons, formando o gás cloro, Cl2, gasoso, liberando 2 elétrons. Eu tenho 4 equações na eletrólise em solução aquosa. A primeira equação é a da dissociação iônica do meu sal. A segunda equação é a autoionização da água. E as 2 semi-reações de oxidação e redução. Preciso somar as 4 equações para obter a equação global da minha eletrólise. Então, vamos lá para a equação global do processo. E a primeira coisa que eu faço é observar os elétrons. Na redução, ganho de 2 elétrons. Na oxidação, perda de 2 elétrons. Então, a quantidade de elétrons está balanceada, está correta. Corto 2 elétrons de um lado, 2 elétrons do outro lado. O que mais eu posso cortar aqui quando eu for fazer a somatória das 4 equações? Eu vou observar o seguinte, eu tenho 2 H+, aqui, e 2 Cl-. Então, eu vou balancear as equações lá em cima. Se eu tenho 2 Cl- aqui embaixo,
Lá em cima, eu preciso multiplicar a equação por 2 para ficar balanceada. Então, eu coloco 2NaCl, 2Na+, e 2Cl-. E vejam que agora, com 2Cl- de um lado, eu corto com 2Cl- do outro lado. Simplifico. Observo que eu tenho 2H+, sofrendo aqui a nossa redução, né, ganhando os elétrons. E aqui na equação, na segunda equação de autorização, tem só um H+. Então, eu multiplico essa equação por 2. 2H2O, 2H+, e 2OH-. E notem que agora eu posso cancelar 2H+ do lado esquerdo, 2H+ do lado direito. Tem mais alguém que eu posso eliminar aqui nesse processo? Não, né? Ninguém mais eu posso eliminar. Já consegui, então, cancelar todo mundo que eu poderia estar simplificando. Agora eu vou fazer a somatória das equações. Então, 2NaCl, 2NaCl, que era sólido, né? Só vamos aqui Czinho. Mais 2H2O, líquido, vai formar, então, 2Na+, aquoso, mais 2OH-, aquoso, mais gás hidrogênio, vou colocar aqui embaixo, H2, gasoso, mais gás cloro, Cl2, gasoso. Então vejam, pessoal, os produtos da nossa eletrólise, né? Eu produzi aqui gás hidrogênio e gás cloro. O gás hidrogênio vai começar a borbulhar lá no meu cátodo, no polo negativo, aquele eletrodo, e o gás cloro vai borbulhar lá no meu ânodo, no polo positivo. E além disso, em solução aquosa, eu vou ter a presença de Na+ e OH-. Esse carinha aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu tirar toda aquela água, evaporar aquela água, isso vai formar 2NaOH, hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio, a soda cáustica, será, então, um produto aí dessa eletrólise, um terceiro produto que eu vou obter nesse processo. Então, reparem que, quando eu faço a eletrólise do cloreto de sódio em solução aquosa, eu vou obter 3 produtos importantíssimos, né? De valor aí comercial muito grande. Eu vou obter hidróxido de sódio, soda cáustica, que é um produto muito importante aí, de uso extensivo, né? Na indústria química. O gás hidrogênio, outro produto importante, é um combustível importante, né? E o gás cloro, que vai ser um precursor, então, de todos os compostos clorados, né, que nós temos aí. Tudo bem, pessoal? Dúvida aqui? Nenhuma dúvida. Muito bem. Então, na eletrólise em solução aquosa, eu preciso lembrar sempre que eu vou ter que escrever 4 equações, né? A primeira equação é a equação da dissociação iônica do meu sal. A segunda equação será da autoionização da água. E aí eu vou ter que verificar, né, checar os íons, né, os cátions e os ânions, e ver a ordem de prioridade, qual que vai descarregar prioritariamente, né? Então, nessa ordem de prioridade, é que nós vamos, né, determinar quais serão os produtos formados nas semi-reações de oxidação e redução.
Aí na tela está mostrando para vocês, né, as equações que eu escrevi aqui na lousa da eletrólise em solução aquosa do cloreto de sódio. Então, tem que verificar sempre a nossa questão da autoionização. Vamos fazer um outro exemplo aqui do sulfato de cobre, como ele está mostrando aqui, né? Aí na apostilinha. Então, imaginem vocês que nós vamos dissolver sulfato de cobre lá na nossa água, né? E aí, dissolvendo o sulfato de cobre, o que vai acontecer? Como é que vai acontecer essa eletrólise? Deixa eu pegar aqui. Então, o cara vai lá, pega a cuba eletrolítica, né? Coloca lá os eletrodos, e põe água e dissolve este sal aqui, o sulfato de cobre, CuSO4, sulfato de cobre 2. Então, vai acontecer uma dissociação iônica, o sulfato de cobre na água vai dissociar em cobre 2+, aquoso, e vai liberar os ânions sulfato, SO4, 2-, aquoso. Sabemos que a água passa pelo processo de autoionização. Então, autoionização da água, H2O, líquido, vai sofrer uma autoionização, liberando os íons H+, aquoso, e OH-, também aquoso. Beleza. Agora nós vamos avaliar quem serão os cátions e ânions que têm prioridade de descarga. Confrontando o H+ com cobre 2+, nós vimos naquela nossa fila de prioridades que os cátions dos metais comuns, né, dos metais convencionais, têm prioridade de descarga em cima do hidrogênio. Então, quem vai sofrer a redução será o cobre. Então, a semi-reação de redução vai envolver o quê? O cobre 2+, aquoso, ganhará 2 elétrons e será reduzido a cobre metálico, Cu sólido. Nosso amiguinho cobre, então, vai se depositar numa camada, num pozinho, né, lá no nosso eletrodo, que vai ser o polo negativo da eletrólise, lá no nosso cátodo. O cobre vai se depositar no cátodo. A semi-reação de oxidação, eu vou avaliar agora quem tem a prioridade. Se é o nosso sulfato ou se é a nossa hidroxila, o OH-. E eu vejo, então, que o OH-, prioritariamente, vai sofrer, né, a oxidação na frente dos ânions oxigenados. A prioridade, então, é do nosso OH-. Como que o nosso OH- sofre a oxidação? A semi-reação é sempre essa, né? 2 OH-, aquoso. Na sua oxidação, vai formar, então, H2O, líquido, mais 1,5 de O2, gasoso, mais 2 elétrons. Então, quando o OH- sofre a sua oxidação, perde os elétrons, ele vai formar água, vai liberar gás oxigênio, meio mol de O2, e vai liberar 2 elétrons. Qual será a equação global da eletrólise? A soma das 4 reações que aconteceram, né? Então, vou somar as 4. Eu vejo que eu tenho 2 elétrons do lado esquerdo, 2 elétrons do lado direito. As equações eu posso, então, cortar. Eliminar. Veja 2 OH-
nesta semi-reação, e aqui eu tenho somente um OH-. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar essa equação por 2. 2H2O, 2H+, 2OH-. E com isso, eu consigo eliminar OH- de um lado, corta, OH- do outro lado, corta. Reparem agora que eu tenho ainda a presença de 2 moléculas de água, de um lado, e a presença de uma do outro lado. Desta forma, eu posso cortar um H2O deste lado, e aqui vai ficar somente uma molécula de água. Posso eliminar mais alguém ainda? Posso. Eu tenho cobre 2+, do lado esquerdo. Corto, cobre 2+, do lado direito. Corta. Não dá para eliminar mais ninguém. Então, vou escrever aqui a equação global, né? Sulfato de cobre, seu SO4, que era sólido. Deste lado da equação eu tenho ainda uma molécula de água, então, mais H2O, líquido. Vai formar, então, 2H+, aquoso, lá do meu lado direito, SO4, 2-, mais SO4, 2-. Ainda tenho que colocar o cobre metálico, seu sólido, mais meio mol de gás oxigênio, vou colocar aqui embaixo, então, mais meio mol de O2, gasoso. E vejam, pessoal, esses são os produtos formados da nossa eletrólise, cobre metálico e gás oxigênio. E eu ainda tenho aqui 2H+, com SO4, 2-. Esse carinha, quando se combinarem cátion e ânion, nada mais é do que H2SO4, o ácido sulfúrico. Então, temos 3 produtos dessa eletrólise importantíssimos, né? Em termos comerciais, em termos industriais, né? Na eletrólise desse sulfato de cobre, eu acabei produzindo, então, gás oxigênio, cobre metálico e ácido sulfúrico, um insumo muito importante, né, dentro dos processos industriais. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Tranquilo? Dúvidas? Deixa eu colocar aqui de novo na telinha. E ampliar aqui para vocês. Então, aí, nossa eletrólise em solução aquosa, né? Só tem que observar a prioridade de descarga, né? Quem são os cátions que têm prioridade no processo e quem são os ânions que também têm prioridade. Galera, tá aí na página 47, tem esse organize as ideias para vocês responderem, hein? Fazerem um mapa mental dessas informações aí sobre eletrólise, na página 47. E aí, na próxima aula, eu vou entrar aqui para explicar para vocês a eletrólise com eletrodos ativos. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Os eletrodos vão participar das reações, do processo. E é justamente no meu campo de interesse, nos processos aí de galvanização, por exemplo, eletrodeposição, né? Quando você faz o tal do banho, né? A galvanização, então, é uma eletrólise onde eu vou utilizar eletrodos ativos, eletrodos que vão participar lá do processo, da minha eletrólise. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Turminha, dúvidas até aqui? Tá tranquilo?
Nenhuma dúvida. Beleza, então, pessoal. Vou dar um tempinho para vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula e daqui a pouquinho a gente retorna aí para falar sobre a eletrólise com eletrodos ativos, ok? Abração, galera. Até mais. Até, Jota. Falou!